Isso então, pessoal, sem demora, depois que você instala o Arduino, vai aparecer esse ícone aqui e todo o processo de instalação, entrar no site, alguns detalhes de instalação que, se você precisar, vai aparecer aqui no menuzinho aqui em cima. Tem um vídeo que nós fizemos do outro curso, do módulo lá de Arduino iniciante, lá explica como é que faz a instalação. Aqui nós vamos pressupor que você conseguiu instalar sem precisar assistir o vídeo. E no momento que você abrir o Arduino, você vai ter essa interface aqui, que é de um arquivo novo. Nós vamos ampliar aqui, pode ser com duplo clique, pode ser aqui nesse botão de aumentar a janela. E nesse momento nós estamos preocupados com o seguinte, nós estamos preocupados em como escrever o nosso código e fazer ele entrar para dentro da nossa plaquinha do Arduino. Então vamos começar olhando todos os detalhes que tem nessa tela aqui, para a gente saber o que cada um deles faz. E nós vamos aprender mesmo como eles funcionam quando nós estivermos trabalhando com o nosso código, com os nossos exemplos de código aqui dentro. Por enquanto a gente tem que saber o que cada um desses botõezinhos faz, e nada melhor do que a prática, né, com os códigos, para ajudar a gente a lembrar e fixar esses conteúdos. Então a primeira coisa que você tem que atentar é para esse botãozinho aqui, que chama-se verificar. Ao clicar nele, vocês vão ter um teste, ele vai testar todas as linhas digitadas do teu código, para ver se você não errou coisas que são essenciais e muito importantes, que são, por exemplo, pontos, parênteses, comandos escritos, porque ele entende maiúsculo e minúsculo, né? Faltou letra, chamou alguma coisa que não existe ali. Então ele vai te dar esses erros. Ele não vai dizer se teu código funciona bem ou não funciona. Isso ele não sabe, porque ele não sabe o que você está tentando fazer. Ele vai olhar só se teu código está escrito corretamente. Se o código vai funcionar como você quer, aí são outros 500. Aí depende se você está sabendo ou não criar o seu código. Olha só, quando você faz isso, ele automaticamente vai fazer aqui uma compilação. O que é uma compilação? Ele vai pegar esse texto aqui, ó, que embora ele seja numa linguagem tipo inglês, mas é uma linguagem humana. Então ele vai pegar esse código aqui e vai transformar numa linguagem que só uma máquina entende. Isso chama-se compilação. No momento que ele faz isso, ele fica com uma mensagem nessa barra, né, que está compilando, e quando ele termina, ele aparece a mensagem compilação terminada. Se não tem nenhum erro, pessoal, no teu código, ele vai aparecer um texto aqui em branco, nessa parte, e esse texto vai te dar algumas informações que talvez sejam úteis ou não. Inclusive, se você está usando bastante memória, se não está muito cheio se o teu código não está muito grande, ocupando muito espaço dentro do microcontrolador do Arduino. Então isso aqui é interessante da gente olhar. E olha só, ele não deu nenhum erro, pessoal, mas se você está fazendo o curso pela primeira vez, eu posso dizer para vocês que esse código aqui, ó, ele não faz absolutamente nada no Arduino. Nada. Então não tem nenhum comando, nada aqui que esteja funcionando. Por que ele não deu erro? A única coisa que ele não deu erro é porque você precisa desses blocos aqui. Na realidade isso aqui é desnecessário, tá? Eu vou explicar daqui a pouco o que são essas coisas, mas essas duas linhas aqui, ó, você pode apagar elas não servem para nada, tá? Então só estão aqui para lembrar você que você pode colocar textos explicativos que chamam-se em comentários, né? Você pode colocar aqui na sua tela para você lembrar depois o que você quis fazer exatamente naquele ponto. Quando ele está compilando, né, ele não lê isso aqui. É isso que significa essas duas barras. Não é para ler. É só para o ser humano, no caso eu, ler. E ele tem esses dois blocos grandes aqui, o void setup e o void loop. Esses dois blocos, se você não colocar, e eles estão dentro dessas chaves aqui, olha só, se eu clicar numa aparece a outra. Então tudo que está aqui dentro faz parte desses blocos. Então esses blocos eles têm que existir, por mais que estejam vazios. Se não existir, dá erro na compilação do Arduino. Pode ficar qualquer um deles em branco? Pode. No caso, os dois em branco não vai acontecer nada, então tu não está programando nada. Mas um dos dois pode ficar em branco, não tem problema. Fora desses blocos, aqui você vai dando Enter, como digitar um texto normal. Você pode colocar coisas, tá? Antes e depois. Ó, e cada vez que eu clicar aqui para colocar linhas, pode ver que ele cria números. Esses números eles não existem no código, tá? Você não precisa digitar eles. Eles são só para mostrar para você, se der algum erro, por exemplo, ele vai citar a linha. Às vezes você vai ter uma centena de linhas aqui, então é preciso saber o número onde está
para você saber interpretar o que está acontecendo. Às vezes para fazer uma pergunta para alguém também. Ah, na linha 11, o que significa aquilo ali? Entendeu? Isso aqui você tem um menu que você pode tirar esses números, mas eu não recomendo. Eles são muito úteis. Então vamos voltar aqui, vamos apagar essa parte, não faz diferença nenhuma. O Arduino ele não entende esse negócio de espaços, por exemplo aqui, ó, espaços, ele não entende isso, e ele não entende também esses enters aqui, tá? Para ele não significa nada, o que significa para ele são só os códigos e alguns sinais que são muito importantes. Então voltando, a única coisa que eu fiz até agora, pessoal, foi clicar aqui e verificar. Pode ver que aparece um textinho ao lado aqui, é muito intuitivo. Outro botão que tem aqui é o de carregar. Esse aqui ele faz de fato pegar o código que está aqui dentro e então gravar no Arduino. Para poder gravar, pessoal, ele precisa estar com o Arduino conectado aqui no teu computador. Ele precisa estar conectado na USB e estar corretamente configurado. Olha só aqui em cima, como é que faz isso? Vem no menu ferramentas, você espeta a sua placa Arduino aqui, numa USB qualquer do computador, e você vem aqui, por exemplo, e escolhe que placa você está usando. Normalmente, a que nós estamos usando no curso é a Arduino Genuino Uno, mas existem centenas de placas. E você pode comprar qualquer uma delas, vai ter que escolher aqui. E note o seguinte, você precisa, quando você coloca o Arduino no computador, se tudo for instalado corretamente, se essa IDE aqui ó, foi instalada corretamente, ela instalou o driver, que é um programinha que faz o computador entender o que é o Arduino. E então o computador ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer para o Arduino que ele tem uma porta. Olha só aqui embaixo tem um textinho, Arduino Genuino Uno em COM 10. O endereço da porta é que nem uma porta de uma casa mesmo, entendeu? Então ele vai mandar o seguinte, quando ele fizer a interpretação desse código aqui, transformar ela numa linguagem que o Arduino entende, ele vai mandar pelo cabo da USB para essa porta aqui, ó, com 10. No caso aqui, se vocês olharem, ó, a porta está cinza, porque eu não tenho nenhuma placa Arduino conectada. Então, na realidade, isso aqui é de uma outra placa que eu estava usando e ficou na memória dele. Mas essa placa não está no computador, então eu não estou achando porta nenhuma. Eu posso clicar, não vai acontecer nada. Quando estiver a sua placa conectada, vai aparecer aqui alguns números. Então você vai clicar aqui e você vai escolher um número que diz, por exemplo, Arduino Genuino Uno, e vai clicar em cima dele e vai selecionar. E esse número aqui embaixo automaticamente muitas vezes vai mudar. Esse número vai de 1 até 99, então ele é bem grande, tá? Pode ser qualquer número aqui. Então o que vai acontecer é o seguinte, eu vou tentar compilar sem a placa, olha só o que acontece. Ele vai tentar salvar esse sketch, vamos dizer que ele salva, tá? Ele sempre faz isso quando você está criando um arquivo novo. Então vou salvar assim do jeito que está mesmo. Então, cara, se você não alterar nada aqui, ó, pode ver que ele fica com esse... Ele sempre vai ter esse nome padrão. Ele vai escrever sketch, que é o nome, como chama isso aqui. E vai colocar aqui o mês e o dia do ano. Isso é padrão dele, tá? Agora você pode simplesmente vir aqui. Então eu posso colocar aqui lição, vou botar licão, tá? Evitar ao máximo usar esses acentos nossos em português. Licão exemplo. Inclusive, se você colocar espaços aqui, ele preenche com underline. Então, dá para deixar assim mesmo, do jeito que está. E aí eu vou salvar. E só então ele vai tentar compilar e gravar dentro... Olha, vê que está amarelinho ainda. E ele está aqui com essa barra de status. Ele vai tentando, ele vai pegar a placa, né? Modelo de placa. Ó, deu um erro. Viu? Ele não encontrou. Ele foi lá na porta que o computador disse que tinha dado. É a COM 10, bateu lá e não tinha ninguém, porque realmente a placa não está ligada aqui no meu computador. Então às vezes a placa está ligada no computador e esse erro pode acontecer pelo seguinte, ou você escolheu a porta COM errada, ou o seu cabo está com problema, ou o driver, o programinha que lê e faz essa comunicação foi instalado errado, ou pode ser algum outro probleminha, mas os principais são esses. Então quando der esse erro aqui, ó, cannot open device, significa que você tem algum problema de comunicação com o USB. Ou então, esse aplicativo aqui, ele está rodando e está lendo alguma coisa e está ocupando o canal. Tá? Eu já vou falar um pouco sobre esse serial monitor aqui em cima. Então essa é uma explicação interessante que vocês precisam saber. Seguindo, se eu quiser abrir um arquivo novo, por exemplo, eu venho aqui e vai abrir um novo, olha só. Aqui ele colocou Sketch August 31E. Ele está sorteando letras pelo que eu vi, né? Que hora era para ser o B ou o C, mas enfim. Eu posso fechar aqui sem problema nenhum, tá? Vamos lá, então. Eu tenho aqui um abrir, digamos que eu salvei o
meu programa aqui, ó, lição exemplo, ele guarda os últimos que eu abri, que eu trabalhei, tá? Eu posso usar esses aqui que eu já trabalhei com eles, ou eu posso usar os que tem na memória dele, que já vem salvos com o Arduino, tá? Isso aqui são exemplos para trabalhar, que é muito legal, viu? É muito legal. No curso a gente sempre usa esses aqui para explicar os códigos, para não começar a digitar do zero, porque a maioria não sabe ainda. Então aqui tem exemplos. Digamos que eu não queira abrir nem exemplos e nem os últimos que eu trabalhei. Então eu vou aqui e ele vai na pasta onde tem a maioria dos meus códigos, tá? Eu vou lá e escolho. E outra coisa interessante, quando o Arduino ele salva os códigos dele, ele salva dentro de pastinhas, tá? Ele nunca salva solto. Então sempre vai ter uma pastinha. Então você abre aqui, por exemplo, e aqui está o seu código. Vamos fechar. E a mesma coisa é para salvar, tá? Fiz aqui, eu fiz alguma alteração, eu quero ter certeza que vai ser salvo quando eu fechar o programa. Então assim, ó, tem duas maneiras de salvar o teu código. Primeiro, você escreve ele e manda compilar, né? Carregar aqui no caso. Depois ele já salva automaticamente. E a segunda vez é quando você alterou, mas não mandou gravar nada, então você vem aqui em salvar. Então ele vai salvar o programa que você fez. Se você quiser salvar com nome diferente, tem que vir aqui em salvar como. Beleza? Outra coisa que é muito importante, que pode dar problema na comunicação, aqui por exemplo, esse aqui é o serial monitor, você clica uma lupinha, né? Ó, ele não vai abrir porque a porta com, que ele diz que existe, ele já falou que tem um problema com ela. Então o serial monitor, ele é um aplicativo, ele vai abrir uma janelinha aqui. Ele é um aplicativo que faz você vê o que está acontecendo, né? A comunicação do Arduino com o computador e de você com o Arduino. Existem outras ferramentas aqui que são importantes, isso aqui a gente vai ter que ver durante o andar do curso. Muitas delas nesse curso iniciante nós não vamos ver, porque elas são bem avançadas ou intermediárias. Tem uma ajuda aqui que é interessante, você dá uma olhada. Tem uma que vai direto para o site, né, do NCC, é o mesmo lugar que você baixou esse software, você também tem uma seção lá que pode ter muitas coisas para você procurar informações. O editar vai aqui, por exemplo, aumentar a fonte, vamos aumentar a fonte, né? Ele tem outras coisas como copiar, colar, mesma coisa que tem no editor de texto normal, alguma outra coisinha. E aqui tem a questão do sketch, os mesmos botões que tem aqui, ó, eu tenho aqui, ó, verificar, compilar, carregar, exportar para binário, isso aqui é um que nós não vamos usar, incluir bibliotecas, são algumas coisas, ferramentas que vamos usar com o passar do tempo. Então o que é mais importante para você agora? É selecionar a placa, saber que porta está. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um novo aqui, eu vou abrir esse aqui, ó, Servo Adjust, tá? E vou fechar esse aqui para vocês, vamos ver se ele consiga abrir o serial monitor. Eu queria mostrar isso para vocês, eu vou colocar uma placa aqui, dar um pause. Vou colocar uma placa para vocês verem como fica essa interface. Tá aqui, meus amigos. Agora eu vou procurar. Ó, a porta com foi liberada e aqui ele me deu a 22. Então vou abrir a 22. Ok. Então agora eu consigo abrir o serial monitor. Veja que ele não tem nenhum comando nem para mostrar nada aqui. Ó, e qualquer coisa que eu digitar aqui, ele não vai entender, porque não foi dado esse tipo de comunicação. Mas aqui eu poderia ler coisas nessa parte aqui, se eu pedisse para ele me mostrar, entende? Então, por exemplo, eu vou compilar esse código que eu abri aqui, eu vou compilar no Arduino. Vamos fazer o carregar, que agora não vai aparecer nenhuma mensagem de erro. Ó, viu? Compilado, carregado. Ocupou 5% de espaço, tem 50 bytes globais, ou seja, o código está gravado com sucesso através da COM2. Pessoal, mensagens aqui, mensagens aqui, mensagens aqui, mensagens você pode mandar aparecer aqui. Tem outra que é interessante, por exemplo, ferramentas, eu posso pegar aqui, ó, o plotter serial, é uma outra que aparece desenhos aqui, tá? É interessante para análise. E é isso que tem. Nós só vamos aprender mesmo como fazer ele funcionar e usar todas as ferramentas na íntegra só depois com o tempo, conforme formos trabalhando em cada um dos módulos, dos temas do nosso curso, conforme vamos avançando no nosso capítulo. Então espero que você tenha entendido, deixa dúvidas aí nos comentários do vídeo. Qualquer link que precisar, o importante, eu vou deixar aqui no comentário desse vídeo, tá? Inclusive do vídeo de instalação, eu vou deixar o link para vocês acessarem, se perder o card. Deixa o like aí para prestigiar o nosso curso, tá?
e espero que estejam gostando. Um grande abraço para vocês, pessoal, e até a próxima.